A gente tem uma ideia muito definida de jogo. Cássio, Fagner, Balbuena, Pablo e Moisés, Gabriel, Camacho, Marquinhos, Rodriguinho, Romero e Casinha. Estamos começando um Seleção Sport TV em dia de Copa de Confederações, por isso temos um programa mais curto e temos também Copa do Brasil, confrontos de Copa do Brasil. Nós temos para o ímpar para começar o programa? Vamos desafiá-los com alguma coisa? Não, já vamos entrar nos nossos principais assuntos do dia. Vamos lá, vamos com quem então? Campinho do Corinthians, o time que não ficará entre os 4, segundo o Luiz. Mas esse... vai para a Libertadores, vai estar no esse G6. Campinho, vai estar no G6. Vai estar no G6, vai para a Libertadores, mas não entre os 4. Quinto ou sexto, é isso? Ou seja, a quinta força do campeonato. Não, eu não... Por exemplo, assim, o Corinthians está sendo competitivo. Ou quinta sexta. Ou sexta força do campeonato. É por aí. Quer dizer, na sua visão, o Corinthians vai ser rebaixado. Por quê? De quarta para quinta ou sexta força. Não, eu nunca falei de quarta força. Vocês lembram aqui que eu falei com o Casagrande? Até eu questionei que o Casagrande falava que o Corinthians ia brigar contra o rebaixamento no Brasileiro. Eu falei, não. O time do Corinthians é bom, tem uma molecada boa da base. O time do Corinthians não é isso. É para brigar por Libertadores. Eu falava aqui, dá para só mostrar aí do passado. Mas o que te leva a ter essa convicção de que o Corinthians vai cair tanto de rendimento? Não vai cair tanto de rendimento. Ele vai estar ali sempre no G6. Pô, queria eu que o meu time ficasse o tempo todo cair de rendimento. Eu acho que o Palmeiras é melhor. Tá no G6? Hã? O time tá no G6. Meu time no Guarulhão, nós fomos pra final já. Mas o Corinthians é um time competitivo, o Corinthians é um time que está de ponta a ponta ali, liderando. Quando não joga melhor contra o Grêmio, ele vence. Então, mas eu entendo que o campeonato de 38 rodadas... Até agora você me descreveu um campeão. Então, eu entendo que um campeonato de 30... Por exemplo, sai o Jô entre o Casim, se o Jô ficar fora 3 jogos, sente muito o Corinthians. Sente muito. No Brasileiro, sente muito. Então, assim, o Corinthians não tem um elenco à altura do Jô. Você não tem um cara à altura do Jô. Eu sempre achei isso. Sempre achei isso. Mas eu, cansado de duvidar do Corinthians, eu resolvi parar. Não, eu tô duvidando, eu tô falando que... Já que eu estou há 6 meses duvidando do Corinthians... Então, e eu nunca duvidei. Resolvi parar agora. Assim, mas entendo que outros times, por exemplo, o Palmeiras vem crescendo, o Flamengo vem crescendo. Um que eu acabei desistindo, embora ainda é cedo, é o Atlético, por exemplo. O Corinthians, se fizer 50% de aproveitamento, vai chegar a quase 70 pontos. 68 pontos. 68 pontos, que é uma pontuação... Que disputa... título. Que pode ser campeão com 68. Pode ser campeão com 68. 50% de provavelmente não vai ser campeão com 68. Mas assim, o Grêmio se fizer 55 também, por exemplo. Um exemplo. O Grêmio com 50%. O Palmeiras, 60%. Não, precisa mais. Um pouco mais, talvez. 10%. O Palmeiras está em quarto agora, né? Esse terceiro ou quarto. O Palmeiras e o Flamengo. O Flamengo é o terceiro, o Palmeiras é o quarto. Então. Eles agora precisam fazer campanha de campeão. 60% é campanha de campeão? Um pouquinho melhor. Não, 70% é campanha de campeão. Mas acho que eles não precisam fazer 70%. Para ser campeões, para passar o Corinthians e o Grêmio, sim. Precisam chegar aos... Não acho que... Não, acho que Palmeiras e Flamengo tem chance. Tá desanimando com a previsão dele. Eu senti não acho que precisa tudo isso. Não, tô falando que eu não acho que precisa tudo isso. Acho que o Corinthians tem boa chance de ficar entre os 4. Tem boa chance de ficar entre os 4. Não, que vai para a Libertadores é certeza. Pode não ficar, mas nesse momento parece ter condição de ficar entre os 4. Eu parei de duvidar, sério. Eu nunca duvidei. Eu tô achando muito modesto a televisão. Hashtag nunca duvidei. Não, de ser campeão não. Eu nunca falei de ser campeão. Então, por exemplo, nunca duvidou, mas agora duvida. Não, pelo Passou a duvidar agora. E ficar no G4. Não, mas é verdade, eu lembro disso. O Ademar lutava contra o pessimismo excessivo em torno do Corinthians. Nunca fui. Sinceramente. E agora ele luta contra o otimismo em torno do Corinthians. Pela pontuação que o Corinthians fez, é muito difícil o Corinthians não acabar entre os 4. Na Libertadores é impossível. 2 primeiros, muito difícil. É muito ponto e assim, não tem nenhum sinal visível no time de o time começou a cair, pelo contrário. Mas não precisa cair, vamos supor, se você empata 4 seguidas, 3, 4 seguidas... Você mediu os outros. Então, é isso que eu tô falando, dependendo da situação dos outros, de repente 4 pontos, o outro faz 10, tira 6. Você ainda está ali. Se o Corinthians perder 6 pontos em relação ao Flamengo hoje, ele ainda está no bolo. 6 pontos em relação ao Palmeiras, ele ainda está... Eu entendo que para sair de... Não pode perder 6. Já ganhou do Palmeiras.
Não. Tem mais 3 não. pra perder. Não jogou com o Palmeiras, não. Não jogou com o Palmeiras. Ah, não, Corinthians e Palmeiras, Corinthians e Flamengo. Confundindo com o Não, Santos. mas se perder, estou dizendo, não importa, mesmo que não seja no confronto direto. Perder 6 pontos. Se nos próximos jogos o Palmeiras fizer 10... Porque pode perder 6 pontos contra esses dois. Mas se nos próximos jogos... em casa e fora, o que também não é muito normal com o Corinthians. O desafio do momento do Corinthians é a Copa Sul-Americana. Vai enfrentar o poderoso Patriotas lá na Colômbia. E administra. Inteligente, né? Tá poupando jogadores. Você vê que aqueles jogadores que são importantes não tem substituto. Vamos saber as informações todas com o Thiago Crespo, que também está por lá. Fala, Thiago. Boa tarde. Bem-vindo de volta à seleção. Tudo bem, Barreto? Muito boa tarde para vocês, para todo mundo que nos acompanha no Seleção por aí. É isso mesmo, a gente fala ao vivo aqui de Paipa, né? Onde o Corinthians segue concentrado, aliás, tranquilidade absoluta por aqui. Os jogadores conseguiram descansar ontem, depois da maratona do jogo do Grêmio, viagem em Porto Alegre e São Paulo, 6 horas São Paulo-Bogotá, 3 horas de Bogotá até Paipa. Eles conseguiram descansar por quase todo o dia. Essa é a principal preocupação, aliás, da comissão técnica, né? A gente bateu um papo ontem com o Valmir Cruz, o preparador físico do Corinthians, e a gente sabe que aqui é a cidade de Tunja, 50 quilômetros de Paipa, onde vai acontecer o jogo. Eles têm uma altitude de 2.800 metros, mas o Corinthians se preparou para isso, não é a principal preocupação da comissão técnica, e sim o cansaço. O próprio Ademar falava aí sobre jogadores poupados, né? E aí o Carille ontem, depois do reconhecimento do gramado, os jogadores descansaram por todo o dia, e no finalzinho da tarde foram até Tunja para fazer o reconhecimento do estádio lá em Independência. Depois do treino, o Carille fez questão de dar uma entrevista coletiva, elogiou o gramado, elogiou tudo, e explicou sobre a questão de poupar jogadores titulares que sequer viajaram. Vamos ouvir o Carille, então. Eu trago algo como problema ou preocupação. A gente tem que passar por cima de todas as adversidades, né? Em conjunto, a gente achou melhor. O Jadson sentiu um desconforto, nada demais, tanto que já fez um pequeno trabalho hoje lá no CT. O Jô, sequência de jogos muito grande, Michael também. E o Arana sentindo também alguns jogos assim, um pouquinho de dor na posterior. Mesmo assim eu quis trazê-lo pela juventude, por tudo, 23 jogos seguidos, mas aqui a gente achou melhor dar uma segurada e colocar o Moisés, que vem treinando bem. A equipe vai entrar muito forte, muito focada, todos bem treinados assim, para que na hora que precisar dar a resposta positiva. Estamos ainda no final de junho, a gente tem que ver até o final do ano se a gente vai ter semanas limpas, onde dá para a gente recuperar bem os jogadores. A ideia assim, é seguir forte nas duas competições e sim, muito cedo para a gente priorizar algo nesse momento. Tá aí o Carille falando nesse finalzinho aí, porque muito se questiona, até o próprio Cereto ontem, eu estava ouvindo o programa depois que eu participei, a grande questão é essa do Corinthians, né? O time é líder do Campeonato Brasileiro, até quando vai ter fôlego para conseguir manter as duas competições, mas o próprio Carille disse que ainda é cedo para dar prioridade para uma em detrimento de outra. O Carille mostrou muito conhecimento também em relação ao time do Patriotas, né? Uma equipe jovem, média de idade de 23, 24 anos mais ou menos, mas que não joga já há algum tempo. A última partida deles foi no dia 30 de maio, porque eles ficaram em 11º lugar no torneio Apertura aqui da Colômbia e não participaram, portanto, do mata-mata. O próximo jogo é só no dia 7, ou seja, é um time que está sem muito ritmo de jogo, só treinando. Mas aí a gente conversou também com um radialista, um jornalista colombiano aqui, para explicar um pouquinho mais, para fazer um desenho para a gente do que é o time que é o adversário do Corinthians na noite de hoje. Então vamos ouvir Héctor García. Bueno, es un equipo joven en el fútbol profesional colombiano, un equipo que lleva varias temporadas, ha estado una vez en la semifinal del fútbol de Colombia, pues eso lo considera muy bien el técnico Diego Corredor, que es el técnico del equipo de Patriota Boyacá. Ha estado muy acucioso mirando los videos, mirando esos referentes que tiene el fútbol de Corinthians, como el caso de Romero, el caso de esa experiencia de Casio, el arquero del equipo de Corinthians, y de esta manera pues miraremos que con el respeto a Brasil, obviamente va a haber una dinámica muy bien proyectada para evitar al máximo que el equipo de Corinthians se pueda neutralizar, porque son las virtudes, el fútbol largo que hace el equipo brasileño, rápido, con la repentización y obviamente con un fútbol muy respetuoso, muy profesional desde el punto de vista de buscar rápidamente los goles. Tá aí então o jornalista colombiano. Para amarrar aqui, Barreto, a gente sabe, o Carille não costuma fazer mistério em relação a escalações, nem em jogos aí do Brasil, tampouco aqui fez também. Então a escalação do Corinthians titular de hoje é a seguinte: o Cássio no gol, Fagner na direita, Pablo e Balbuena são os zagueiros e o Moisés então substitui o Arana na esquerda. Depois, no meio campo, a gente tem o Moisés ao lado do Gabriel,
Perdão, Moisés na lateral esquerdo, Camacho, né, no lugar do Maicon, ao lado do Gabriel, Rodriguinho, Marquinhos, Gabriel, Romero e lá na frente o Casim, que tem a adoração dos torcedores corintianos. Para encerrar aqui, Barreto, eu queria falar uma coisa que a gente vai ver depois no decorrer da transmissão. Hoje, a partir das 9h30, a gente tem todos os detalhes ao vivo dessa partida. Mas o Corinthians fez o reconhecimento do campo, o Carille elogiou o gramado, elogiou a iluminação, que é nova também. Mas o que chama muita atenção no estádio, chamou a atenção de todos nós, é o seguinte: a arquibancada ali, que aí no Brasil a gente costuma chamar de turma do amendoim, onde o pessoal fica ali cornetando os técnicos, a arquibancada tem uma distância de mais ou menos 10 metros para o banco de reservas ali onde ficam os jogadores e o treinador. Não há separação nenhuma. Nenhuma. Eles ficam no mesmo nível do campo ali, as cadeirinhas todas ali desenvolvidas, foram construídas há pouco tempo e não tem separação nenhuma. Até perguntei para os jornalistas por aqui se existe algum risco de violência. Eles disseram que fizeram questão de fazer o estádio assim para mostrar como é tranquilo o ambiente por aqui aonde o Corinthians joga hoje, tá certo, Barreto? Será que no Brasil seria possível imaginar algo assim? Na Ilha do Urubu a distância é pequena, 7,5 metros. Mas tem alambrado. Atrás dos gols e 5. Mas tem um alambrado, né? Tem alambrado? Tem grade. Tem uma grade, né? Tem uma grade de separação. Lá não tem nenhuma separação. É uma grade, mas no Brasil, novas arenas não tem, né? Não tem. Você vê a Arena da Baixada, por exemplo, já tem. O que eu digo é assim, ter torcedores no nível do campo já está acontecendo aqui no Brasil. O passo adiante dado aí, segundo a descrição do Thiago, é a falta de separação, falta de separação. Mas nas arenas novas tem, só que a distância é considerável. A distância é maior do que 10 metros. Aí você coloca um monte. Não, esse pacote a gente não tem. Né? E tem uma altura diferente, tem ali, né, uma separação visual que não é impeditiva, mas tem uma separação, né? Você sente outra coisa. Mas eu confesso que eu fiquei surpreso com o resultado das arenas. Eu achava que ia ter muito mais invasão de campo do que acontece. Quase nada. Quase nada. A gente aprende. Mas a partir do momento que você começa a ser detido... Tem jeito. Que você começa a ser detido, você sai do estádio, aí o cara também fica com medo. Não só isso, você começa a atrapalhar a vida do teu clube, o clube é punido, enfim. Uma surpresa positiva. Muito bem. O pessoal está comentando ali sobre Flamengo, Palmeiras, a gente falou de Corinthians até agora. Ah, não, é o que pode acontecer lá na ponta do campeonato, né? O que o Ademar falou pode acontecer. Quando eles começar a perder peças e a reposição, você vê. Casim. Mas aí essa medida do... O torcedor gosta, mas... Para mim, indiferente a qualquer coisa, o técnico do ano para mim é o Carille. Indiferente a qualquer coisa. O Corinthians pode ser campeão, não ser campeão, para mim é o Carille. Porque você vê, agora é inteligente. Ele vai jogar com um time, teoricamente, que está parado e fraco, né? Teoricamente, 11º colocado no campeonato dele. O que ele fez? O Arana, que é o principal, o rei da assistência no Corinthians. O Jô, que é o cara que para mim não tem um substituto à altura, que ainda está numa fase espetacular. O Jadson, que é o cara que estava sentindo uma dorzinha, ele tirou também. Então ele está de maneira inteligente, ele está preservando, sem tirar um time competitivo da Sul-Americana, ele está preservando para o brasileiro. Acho até que podia ter poupado mais. Podia. Ele está com... Eu contei 7 titulares ali. 7 é bastante gente. Bastante gente. É bastante gente. E só essa história, não, mas o Corinthians, o resto da temporada vai se atrapalhar. E os outros, que tem 2 competições? 3. Não, 2 a mais, eu quero dizer, né? Copa do Brasil e Libertadores. Como é que ficam os outros? No caso do Flamengo é Sul-Americana e Copa do Brasil. Que é igual ao Corinthians. Uma competição a mais, de qualquer maneira. É o Palmeiras, na verdade, o Corinthians não tem a Copa do Brasil, né? O Corinthians só tem 2 competições, não está na Copa do Brasil. O Palmeiras tem 3 competições. Não, o Palmeiras tem 3. O Grêmio tem 3. O Flamengo só está na Sul-Americana. Não, tem a Copa do Brasil. Copa do Brasil. Todo mundo, quase todo mundo tem 3. Muito bem. Do bucólico cenário colombiano, de onde nos falou o Thiago Crespo, né, que falou em tranquilidade, estava também ali à frente do passarinho, ouvimos passarinhos ali no começo da participação dele. Vamos para Kazan.